Graça e paz, amados irmãos. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre discipulado. Se semana passada nós procuramos entender o que significa discipulado, e discipulado é um estilo de vida, a minha vida vivida segundo os princípios e o exemplo, o meu modelo é Cristo. Então hoje nós vamos estar trabalhando a questão da identidade. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a falarmos com o nosso Pai para que Ele nos ajude a compreender que precisamos ter a identidade de Cristo, amém? Paizinho querido, nós te agradecemos por esse começo de semana, te agradecemos porque o Senhor tem transbordado em nós com a sua graça, com o seu amor, te agradecemos por cada vitória, por cada conquista e cremos que o Senhor tem propósitos muito mais elevados para nós enquanto a tua igreja. Te pedimos que o Senhor nos dê coragem para que nesse tempo de excelência possamos fazer ainda melhor aquilo que temos feito até aqui. Nós te agradecemos pela tua palavra que será lida e te pedimos que ela venha ecoar nos nossos corações e que nós possamos compreender qual identidade devemos ter diante desse mundo. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15, onde estaremos lendo os 11 primeiros versículos que dizem assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o gozo seja completo, e o vosso gozo seja completo. Palavra de salvação. Amados, quando nós falamos de identidade, identidade é o que faz com que eu seja o que sou e que não seja outra coisa. Então, quando nós olhamos para a carteira de identidade de alguém, a gente lê lá Lutermar Alves de Oliveira Ramos, filiação. Ela é filha do seu Lutero e da dona Margot, nascida no dia 11 do mês 11. Então essas informações, elas vão trazendo uma percepção para aqueles que não me conhecem de quem eu sou, da minha origem, a minha nacionalidade, de quem é qual é a minha história e aonde eu me situo nesse grande mundo que nós vivemos. Então, quando nós falamos de identidade, nós não estamos falando não apenas daquela identidade que você carrega, aquele documento que carrega, que comprova que você é você e que você não é outra pessoa. Mas nós estamos falando também da nossa identidade em Cristo. Quando nós dizemos que somos cristãos, quando nós dizemos que pertencemos ao Senhor, nós estamos dizendo que eu e você temos uma identidade. Então, muitas vezes eu não gosto de usar muito o termo crente, porque eu entendo que crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Evangélico é uma expressão
que foi adotada a partir do século XVI, e ela tem a conotação que é aquele que segue o Evangelho. Mas nós sabemos que muitas pessoas seguem o Evangelho e fazem desse Evangelho adaptações para que eles sirvam de acordo com as suas conveniências. Mas quando eu digo que eu sou um cristão autêntico e verdadeiro, eu estou dizendo que o meu parâmetro é Cristo. Cristo é que me identifica. Quando as pessoas olham para mim, elas não veem a mim, mas veem Cristo nas minhas ações, veem Cristo no meu pensar, veem Cristo no meu falar, veem Cristo no meu agir. Então nós precisamos entender que quando nós falamos de discipulado, você só pode ser tido como uma discípula, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, se as pessoas podem reconhecer em você as marcas do Senhor Jesus Cristo. Então, a identidade cristã, ela é esse alicerce, né, para toda a experiência de discipulado. Nós só podemos falar de discipulado, só podemos dizer que o discipulado é um estilo de vida se eu vivo como o Senhor Jesus Cristo vivia, se eu ajo como o Senhor Jesus Cristo agiria, se eu guardo em mim os seus mandamentos e, mais do que guardar, se eu pratico esses mandamentos. Porque nós muitas vezes gostamos de nos rotular e quando as pessoas colocam uma lente de aumento sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, muitas vezes as pessoas ficam chocadas. Por quê? Porque o meu testemunho não está em consonância, não está de acordo, não está em conformidade com aquilo que eu digo que eu sou. Então, muito mais do que dizer, as minhas ações, as nossas ações precisam comprovar aquilo que eu falo. Então, falar de discipulado é falar da nossa identidade, né? E essa identidade, ela é composta pelas ações e reflexões de Jesus, ou seja, pela praxis, pela nossa prática. Qual tem sido a nossa prática? Domingo, finalizando o aniversário da igreja e pegando o tema que nós vamos trabalhar, esse tema de agora até o próximo aniversário da nossa igreja, quando nós estaremos completando os 40 anos, porque Deus tem propósito para nós, estamos chegando a uma maturidade. Então nós precisamos entender que o tempo é tempo de excelência, não é tempo de fazer mais, mas fazer melhor. Fazer melhor aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Entender o que Ele tem colocado, tem confiado a cada um de nós. E fazer o melhor. E aí, para que nós possamos ter uma melhor compreensão, eu gosto muito daquela passagem que está lá no Evangelho de Dr. Lucas, que fala da oferta da viúva. Que todos que estavam ali levaram até o gasofilácio tudo o que lhes sobrava. Aquela viúva, no entanto, ela deu tudo o que tinha. E nós muitas vezes ficamos achando que Deus vai se alegrar, que Deus vai se agradar quando nós damos aquilo que não nos custa nada. E achamos que às vezes é muito pouco ou insignificante, mas o nosso coração não está naquilo, aquilo não é o nosso melhor. Mas aquela viúva, ela não se importou com a quantidade. O que tinha importância para ela era o valor de ofertar, o valor de levar o pouquinho que ela tinha, mas aquilo era o melhor que ela tinha para oferecer. Então, às vezes, nós ficamos pensando, eu não tenho muito tempo. Então, porque você não tem muito tempo, você não oferece nada. Ou o pouco tempo que você tem não é um tempo de qualidade. Às vezes, o nosso tempo é pouco e o pouco que você oferece, você não está inteiro naquele momento, naquilo que você está ofertando. Não é de
coração. E a gente precisa entender que aquilo que eu faço para o Senhor, eu preciso fazer o melhor. Então, como foi ministrado sobre as nossas vidas, a excelência é um padrão celeste, é um padrão que vem do céu, é um padrão que vem do Senhor, do ensinamento do Senhor, porque Ele entregou o melhor por mim e por você. E nós, como temos vivido? Como temos compreendido a questão do discipulado, essa responsabilidade? Então nós precisamos entender que eu tenho uma identidade. E qual tem sido essa identidade? Você anda confuso na sua identidade ou você tem certeza sobre a sua identidade? Então a identidade, né, ela vai trabalhar na minha vida e na sua vida. E é dentro desse espaço chamado igreja, através dos nossos cultos, através da escola dominical, através dos grupos de discipulado que nós vamos estar montando, vamos começar a trabalhar com grupos de discipulado a partir agora desse próximo mês, novembro. É nesse ambiente que a gente é educado, né, por homens e mulheres que são o quê? Experimentados pelo Senhor, homens e mulheres discipulados pelo Senhor. Para quê? Para nos ajudar a entender como nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus, para que a identidade de Cristo fique fixada em nós, para que a gente possa alcançar outras vidas e imprimir nessas vidas a identidade de Cristo. Então, é nessa comunidade, na comunidade de fé, em meio ao mundo, que a gente vai se relacionando com essas pessoas, e nesse relacionamento, né, um relacionamento diferenciado, porque é baseado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, no amor ao Senhor Jesus Cristo, que nos faz o quê? Frutificar, dar frutos, e que o reino vai se expandindo. Então, o texto que nós lemos aqui vai trabalhar exatamente essa questão. Primeira coisa que a gente precisa entender, que o Senhor é a videira, Ele é a fonte de vida. Nós somos o quê? Os ramos que estamos ligados a essa videira. Então, eu e você só temos vida enquanto estamos ligados no Senhor. Somos alimentados, somos santificados por essa permanência na videira. Então, nós somos santificados como? Pela palavra. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vem sobre a minha vida, ela vem sobre a sua vida, para quê? Para nos limpar, para nos purificar, para fazer com que a gente entenda que Deus está cuidando e tratando. Quando Deus nos exorta, não olhe isso como algo ruim, não, porque Deus corrige a quem Ele ama, Deus corrige a quem Ele cuida, e aquele que Ele quer ver o quê? Frutificando, porque Ele conhece o seu potencial, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou. Então Ele sabe quem é você, Ele sabe o quanto você pode produzir na presença dEle. E Ele sabe que muitas vezes nós temos deixado que coisas, né? Às vezes trabalho, às vezes excesso de pensamentos, envolvimentos, comprometimentos com tantas coisas, às vezes acaba nos atrapalhando de frutificar da forma correta e adequada. Muita coisa começa a ocupar a nossa vida e tirando de nós essa excelência e esse entendimento de fazer o melhor. Então, a comunidade que nós somos, a comunidade de fé, baseada nos preceitos e no exemplo do Senhor Jesus Cristo, ela só existe por causa do amor do Senhor que está em mim, que está em você, no amor de Deus por nós, porque é o amor de Deus que nos sustenta e que nos anima e que nos encoraja a continuarmos caminhando. Então o Senhor nos chama a quê? A frutificar.
frutificar. E às vezes nós pensamos que o Senhor tem nos chamado para ter casa, carro, um emprego maravilhoso, para viver viajando, passeando, né? Às vezes a gente pensa assim um monte de coisa. A gente pode ter tudo isso, mas tudo isso tem que ser para quê? Para a glória de Deus, para que você testemunhe, para que você frutifique, para que você discipule outras pessoas a alcançar a graça de Deus. Então, à medida que irmãos e irmãs se aplicam no desenvolvimento, né, da palavra de Deus, da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual, né, os laços com o Senhor se estreitam. E quanto mais estreito, quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais nós vamos frutificar. Por quê? Porque nós entendemos os desígnios de Deus, nós entendemos a vontade de Deus, nós entendemos os propósitos dele para a nossa vida. E aí a gente vai entender que é na busca por refletir e agir como Jesus que Deus é glorificado. Toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. E como que eu posso glorificar o Senhor? Eu glorifico ao Senhor quando eu cumpro o propósito de Deus na minha vida. Será que as nossas ações, as nossas atitudes têm glorificado ao nosso Senhor? Será? Então nós precisamos refletir. Precisamos refletir sobre isso. Será que as minhas ações têm glorificado? Será que eu tenho produzido frutos de acordo com a potencialidade que existe em mim? Quantas vidas você ganhou para o Senhor Jesus Cristo nesses últimos anos? Pare e pense. Quantas vidas? Quantas? Você pode dizer assim: não, Senhor, eu evangelizei fulano, 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 fulano. Quantos filhos na fé você gerou? Então, talvez você parando para pensar, Senhor, nesses últimos 5 anos, ganhei 2 vidas. Ganhei uma. Não ganhei nenhuma. Então, não é fazer mais, é fazer melhor. Precisamos, como cristãos, ter essa identidade. Aonde Jesus passava, algo extraordinário acontecia. Aonde você está, algo extraordinário precisa acontecer. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar ligados à videira, aperfeiçoados, unidos ao Senhor, junto com o Senhor, buscando Ele. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente na minha vida, ver algo diferente na sua vida, entender que eu não sou igual a todo mundo, eu sou diferente. Por quê? Porque eu sou um cristão verdadeiro. Porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Então, nós temos uma identidade. Nós pertencemos a uma instituição que traz lá um rótulo, Igreja Metodista, é verdade. Mas as pessoas não identificam a gente pelo rótulo, pela razão social que está pendurada na fachada das nossas igrejas. As pessoas não olham para a gente e vão conseguir identificar, ali está um batista, ali está um metodista, ali está um assembleiano, ali está um presbiteriano. Não! As pessoas vão olhar para nós e precisam identificar e dizer o quê? Ali vai um crente? Não, ali vai um cristão autêntico e verdadeiro. Por quê? Porque eu vejo nele as marcas de Cristo. Muitos gostam de trazer várias marcas, né? E a gente traz marcas de várias formas. Às vezes a gente critica lá as pessoas que gostam de se tatuar, que estão trazendo marcas, mas nós trazemos marcas na roupa que vestimos, trazendo marcas das coisas que comemos, trazendo marcas dos lugares que viajamos, trazendo marcas da identificação com pensadores através dos nossos pensamentos, do nosso linguajar. São marcas que trazemos, que nós vamos captando
adotando pela nossa vivência, pela nossa experiência, pela cultura. Então são marcas, mas a marca principal que deve estar latente na minha vida, na sua vida e que não deixe dúvida é a marca de Cristo. As pessoas precisam, o mundo precisa olhar para você, olhar para mim e ver Cristo na minha vida. Precisam olhar para nós e nos identificarmos como cristãos. Por quê? Porque seguimos a Cristo. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa marca. Vivemos dias em que as pessoas têm dito, né, como dizia a palavra, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C, eu sou de D. E tudo que eles não estão vendo com essa atitude é a marca de Cristo na minha vida. Então, eu não posso ser identificado pela minha ideologia política, pelo meu time de futebol, pelos lugares que eu viajei, pela minha intelectualidade, mas eu preciso ser identificado, acima de tudo, pela marca de Cristo. A marca de Cristo precisa estar visível nas nossas vidas. Porque quando a marca de Deus está em nós, né? E quando nós guardamos o mandamento dele, e ele diz que é para que tenhamos o quê? Essas coisas para que o meu gozo, para que a minha alegria esteja em vós. A alegria de Deus precisa estar sobre a sua vida, precisa estar sobre a minha vida. Quando nós o quê? Trazemos essa marca, essa identidade, a alegria de Deus, que é a nossa força, que nos ajuda a avançar, a não olhar para trás, a não desistir, a não desanimar. Essa alegria que está em mim, o gozo de Deus, ela faz com que essa alegria faz com que nós sejamos completos, que essa alegria seja abundante, que ela venha transbordar através de mim. E que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado pela minha identidade, porque a minha identidade é comprovada, é experimentada, é verificada pelas minhas ações e pelos meus pensamentos. Amém? Que você traga no seu corpo as marcas de Cristo. Paizinho querido, nós te agradecemos pelo estudo dessa noite, em que o Senhor nos chama a trazer essa identidade de forma clara, em que ao mundo olhar para nós, possam identificar em nós a tua palavra. Que eles possam olhar para nós e ver o brilho da tua glória, porque nós temos vivido o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É assim que glorificamos a ti, é assim que a tua palavra tem nos ensinado. E quantas vezes nós temos entristecido o teu Santo Espírito porque não temos vivido o propósito que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Mas nós, Senhor, temos ouvido a tua palavra e temos entendido que esse é um tempo de excelência e que precisamos fazer melhor, Senhor. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores e que a tua alegria esteja sendo derramada de forma abundante sobre as nossas vidas, para que nós venhamos transbordar, porque a tua alegria é que nos dá força para não retroceder, mas caminhar em direção aos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas e para a tua igreja. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.